Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Você que está nos ouvindo, está nos assistindo através dessa live, através desse vídeo, que você venha a ser impactado com a presença do Senhor. Estamos aqui hoje, domingo de Páscoa, então nós vamos abordar alguns temas, alguns assuntos referentes à Páscoa. Porque Páscoa, como nós bem sabemos, ela não é chocolate, não é coelho. Isso aí foi algo que foi inventado para marketing, né? Vamos entrar aqui na palavra do Senhor. Quero começar por Êxodo, capítulo 12, e o versículo 3 a 11. Êxodo, capítulo 12, o verso 3 a 11, vai dizer assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que comemorem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então nós vamos começar aqui dizendo sobre a Páscoa do Velho Testamento, a qual Moisés, ele nasce ali com o seu objetivo de ir até o povo no Egito e libertá-los de lá. Então nós vamos ver ao decorrer da história em que Moisés, ele tem 3 períodos em sua vida. O primeiro período ele vai passar no Egito, sendo príncipe. E o segundo período ele vai passar com Jetro, seu sogro, cuidando de ovelhas. Já o terceiro período ele vai passar ali para cumprir aquilo que ele foi enviado, o propósito a qual ele nasceu. E eu acho interessante que quando Moisés ele vai chegar no Egito, Deus vai ordenar que através dele venha acontecer grandes milagres, grandes maravilhas. Eu acho interessante que Deus vai mandar 10 pragas sobre o Egito. Só que nas 9 primeiras pragas, só atingia o povo do Egito. Só que na 10ª praga foi diferente. Deus vai dar uma ordem. Qual ordem era essa? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro. Então Deus vai dar uma ordem para cada um tomar para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Eu acho interessante que o cordeiro a qual vai falar aqui, ele tem que ser sem mácula. E é interessante porque Deus vai dar uma ordem para eles ajuntarem a família. Então eles iriam matar esse cordeiro, e com o sangue desse animal eles vão pintar os umbrais da casa, de forma que quem está dentro não visse a marca do sangue, mas quem estava do lado de fora
quando passasse, ia notar que tinha a marca do sangue lá. Então nós vamos entender algo aqui, que a marca no sangue não é para quem está dentro, a marca do sangue é para quem está fora notar que você tem a marca. E eu acho interessante aqui que nós vamos ver que Moisés, ao fazer isso, o anjo vai passar matando os primogênitos daquele lugar. Então vai acontecer que Faraó então não vai ter explicação para essa 10ª praga. Para as outras 9 ele deu um jeitinho, ele teve explicação, mas para a 10ª praga ele não teve explicação, porque estava todos os egípcios chorando a morte do seu filho. Não havia lugar onde não tivesse algum morto. Então eu acho interessante que agora Faraó vai chamar Moisés e vai deixá-lo eles irem. Então essa é a Páscoa, a qual ele vai ser liberto da escravidão, do pecado. Eu acho interessante que, se nós passarmos por Levítico, capítulo 4, versículo 14, o novilho ele era oferecido para expiação, para cobrir a culpa do pecado. E indo agora, quero passar aqui por Abacuque, para começarmos aqui, para nós, no Novo Testamento, nós sabemos que para nós não é um animal que deveria ser sacrificado, porque Abacuque, capítulo 10, o versículo 4 e o 5, vai dizer, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então nós vamos ver que agora no Novo Testamento o negócio é diferente. Por quê? Porque a palavra do Senhor em Romanos vai dizer que, Romanos capítulo 3 e versículo 23, vai dizer assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por causa do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade se afastaram de Deus. Toda a humanidade estava escrava do pecado. E eu acho interessante isso aqui porque nós não tínhamos direito nenhum, acesso nenhum. Então o sacrifício, touros, bodes, ovelhas, já não era mais necessário, vai dizer Abacuque, já não podia mais, porque esse sacrifício de animais, eles cobriam o pecado, não apagava. Então Abacuque vai dizer, Hebreus vai dizer que, Hebreus vai dizer que esses sacrifícios eles já não valiam mais, porque precisava se achegar até Deus. Então é aí que Deus vai colocar o seu plano primordial. Eu acho interessante que muitas pessoas por aí dizem que para Jesus ser sacrificado houve ali uma conversa no céu, houve um diálogo entre o Espírito Santo, Deus e Jesus, mas isso não aconteceu, porque Efésios capítulo 1, o seu versículo 4 vai dizer assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Perceba que antes de Deus formar o mundo, o cordeiro ele já estava sacrificado. Antes de Deus criar céus, terra, o cordeiro ele já estava sacrificado. E eu acho interessante que agora, Hebreus capítulo 9, do 11 ao 14, ele vai dizer dessa maneira, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção.
porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus. Eu acho interessante isso aqui, porque agora vai dizer que Deus, ele é o único que poderia ter morrido em nossos lugares. Por quê? Porque o cordeiro, ele tinha que ser sem mácula. Quando falamos em cordeiro sem mácula, é sem pecado. Quando falamos em cordeiro sem mancha, é sem culpa nenhuma. Então, mesmo que se alguém quisesse morrer pela humanidade, ele não poderia, porque o cordeiro, ele já havia sido sacrificado. E eu acho interessante isso aqui, porque a palavra do Senhor vai dizer que no capítulo 9, versículo 14 de Hebreus, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificará a vossa consciência. Perceba que a palavra vai nos dizer que Ele purificará a nossa mente, porque a Páscoa, ela é a libertação do que? Do homem, do pecado. Ela é o acesso que nós temos com Cristo hoje. A Páscoa, a morte de Jesus, ela vai gerar vida em nós. E eu acho interessante isso aqui, porque não é como muitos dizem. Não foi algo decidido de última hora, não. É algo primordial. O cordeiro, ele já havia sido crucificado. Eu acho interessante porque às vezes você pode pensar, mas se Deus morreu pelos nossos pecados, então nós não pecamos. Não é isso que eu estou dizendo. Não. Na verdade, nós temos sim pecados, falhas, mas a palavra do Senhor em 1 João capítulo 2, e o versículo 1, ela vai dizer que nós temos um advogado, mas ela também vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado. Então, a morte de Jesus Cristo é saber que nós não somos mais escravos do pecado, nós não vivemos mais à base do pecado. O pecado não é quem domina nós, somos nós que dominamos a nossa carne. A carne não nos domina. E eu acho interessante isso aqui, porque agora, em João capítulo 19, nós vamos ver a crucificação de Jesus. Então nós vamos entender aqui que Jesus, ele veio por um motivo. Qual? Ser crucificado, ser morto. Jesus, ele não veio para, vamos dizer assim, fazer as curas. Ele curava porque ele tinha amor no seu coração. Mas o plano de Deus primordial, o plano verdadeiro, já era ser crucificado. É por isso que quando Jesus na cruz, ele vai dizer: se possível, passa de mim esse cálice, porque Jesus já entendia a dor que ele iria passar quando ele chegasse na cruz. Jesus já sabia a dor que ele iria sentir quando fosse pendurado. É interessante o amor de Deus pela humanidade, porque não é Jesus que precisa de nós, é nós que precisamos de Jesus. A única verdade que nós temos que entender é que Deus, ele decidiu salvar a humanidade. Ele tinha duas opções, vamos dizer assim, ou salvar ou não salvar, mas ele decidiu. Sabe o que significa isso? Isso é graça, o favor imerecido. Nós não merecíamos ser cobertos, nós não merecíamos que essa culpa seja tirada de nós. Eu acho interessante que se nós somos lá no começo da Bíblia, a qual Deus, ele vai criar Adão, vai criar Eva, e quando Eva vai comer do fruto, a qual ela dá para Adão também, então Jesus todo dia, ele tinha ali uma intimidade com Adão, e todo dia ao cair da tarde ele visitava Adão.
Só que chegou um dia a qual ele foi falar com Adão, e Adão estava escondido. Por quê? Porque Adão estava nu. Então Jesus vai dizer a Adão: mas quem te disse que você está nu? Por acaso comeste do fruto? Eu acho interessante isso aqui, porque agora Deus ele vai fazer uma roupa a Adão, e do que essa roupa era feita? De um animal. Perceba que um animal ele vai ter que morrer para cobrir alguém que não merecia ser coberto. Perceba que alguém que não tinha nada a ver com a história, ele vai ter que morrer para cobrir Adão e Eva. Então nós vamos trazer a semelhança aqui com Jesus, porque Jesus ele vai ter que descer aqui, se fazer como homem, para nos cobrir, para nos remir de todo o pecado. Então alguém inocente vai morrer para pagar o pecado de quem não merecia ser pago. Nós não merecíamos essa graça, mas eu acho interessante porque por causa disso, por causa da morte de Jesus, por causa da vinda de Jesus na terra, a morte e a ressurreição de Jesus, isso vai gerar uma vida em nós. Isso vai tirar a morte que nos perseguia, porque outrora nós não vivíamos, nós éramos escravos do que? Do pecado. Nós éramos como pessoas, ovelhas desgarradas, nós não tínhamos ninguém, mas através de Jesus, ele dá-nos livre acesso. Nós vamos ver que quando Jesus ele morre, o véu do templo vai se rasgar de alto a baixo. Isso significa que nós hoje, nós não precisamos passar por sacerdote, nós não precisamos passar por levitas, nós podemos ter acesso direto com o Pai, por causa da morte de Jesus. Então nós vamos entender aqui, em João, seu capítulo 19, 26 ao 30, vai dizer desta maneira: ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Perceba que Jesus agora não podendo mais cuidar de Maria, então ele vai transferir a responsabilidade para esse discípulo. E quem era esse discípulo? João. E eu acho interessante que agora Jesus ele vai passar essa responsabilidade de cuidar de Maria para João. Eu acho interessante que antes dele morrer, ele ainda pensou em Maria. Agora o versículo 27 vai dizer dessa maneira: depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava pois ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo, lhe achegaram a boca. Eu acho interessante que Jesus agora, tendo sede, a turma vai dar vinagre a ele. Perceba o quanto Jesus padeceu para gerar vida em nós. O sacrifício de Jesus ele não pode passar em branco em nossas vidas. Nós vemos que todo mês nós passamos por um memorial, vamos dizer assim, que é a Santa Ceia, porque o pão ele é repartido em comunhão. Então nós precisamos ter comunhão um com os outros, porque Jesus em Lucas, ele vai reunir o povo antes da crucificação para a ceia. E eu acho interessante que ele reúne o povo. Mas o interessante agora é que Jesus ele vai entregar o seu Espírito. Vai dizer o versículo 30 de João, do seu capítulo 19, o versículo 30, vai dizer assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu Espírito.
Jesus então ele vai dizer assim: está consumado. Por que está consumado? Porque o plano, o propósito já foi pago. A culpa que outrora nos condenava, a culpa que outrora não deixava nós andarmos, não deixava nós caminharmos, foi limpo de nós mesmos. E eu acho interessante isso aqui porque agora no capítulo 20, nós vemos que Jesus ele ali entregou o seu Espírito, mas agora no capítulo 20 de João vai acontecer a ressurreição de Cristo. E no primeiro dia da semana, capítulo 20, versículo 1, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tinha tirado do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo quem Jesus amava, disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Eu acho isso interessante porque Jesus ele vai passar ali o seu momento todos os dias para aqueles discípulos, pregando e anunciando a palavra e dizendo que era necessário que o Cordeiro morresse, que era necessário que ele tivesse descido à morte, mas que tudo isso aconteceria, mas ao terceiro dia ele seria ressuscitado. Então nós vamos ver que ele morre numa sexta-feira, mas no domingo ele ressuscita. E eu acho interessante isso aqui porque agora Maria ela vai no sepulcro e a pedra está removida. A primeira coisa que Maria era para ter lembrado era o que Jesus ensinava. E eu acho interessante que mesmo ele não crendo que Jesus havia ressuscitado, mesmo ele não lembrando do ensinamento, quando Jesus ele ressuscita, ele vai atrás de cada um dos seus. Perceba que ele vai atrás de Pedro, ao qual havia negado, Pedro, ao qual havia que falou que estaria com ele todos os dias. Então ele vai negar Jesus 3 vezes e a culpa vai ficar em Pedro. E Pedro vai voltar a fazer o que ele fazia antes. Para Pedro estava tudo perdido, para Pedro estava tudo jogado ao vento, mas Jesus ele vai atrás de Pedro para mostrar o que para Pedro? Que o sacrifício dele não foi em vão, que ele ainda fazia parte dos seus, porque Jesus ele não descarta ninguém. Eu acho interessante um versículo que eu amo muito, que ele vai dizer que os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então Jesus ele vai atrás de cada um dos seus discípulos. Nós vamos ver lá em Lucas 24, a qual tem 2 discípulos conversando sobre a morte de Jesus. Então ele vai pegar e vai chegar ali entre o povo, e ele vai perguntar: mas o que é que estão falando? Então eles vão explicar toda a história, que o mestre havia morrido, que o mestre já não estava mais entre eles, aquele homem que era bom, aquele homem que ensinava. E Jesus então ele vai ouvindo o que aqueles homens estão dizendo. Então chega um momento a qual Jesus ele finge ir para outro lado, então eles vão dizer: fica aqui conosco. E no momento que ele parte o pão, é no partir do pão, que o pão ele significa o corpo de Jesus. E eu acho interessante que no partir do pão aqueles discípulos vão reconhecer quem era que estava com eles. Perceba que até mesmo os discípulos têm uma dificuldade de entender quem estava com eles, mas Jesus havia ensinado que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ontem, vamos dizer assim, foi sexta-feira, mas hoje é o domingo da ressurreição. Então não é mais para nós chorarmos, porque através desse sacrifício, através da morte de Jesus na cruz, através da sua ressurreição, gerou vida em nós. Então nós vamos entender que hoje nós não temos mais aquele fardo que outrora nós carregávamos, porque nós temos hoje um advogado, Jesus Cristo. E eu acho interessante que a Páscoa ela vai significar isso: a morte, a vida e a ressurreição de Jesus.
Nós fomos livres da condenação do pecado. E o que é isso? É uma mudança de mente. Nós precisamos ter uma mudança de mente. Você que nos ouve, a qual diariamente você é sufocado pelos seus pensamentos, dizendo que você não tem chance alguma, dizendo que você é culpado de tudo. Deus está, através da palavra dele, Ele está nos dizendo: nós hoje não temos mais essa culpa que não pesava em nós. Hoje nós podemos nos arrepender. Hoje nós podemos crer que Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso escape da morte. Hoje nós não morreremos mais. Hoje nós podemos ter uma nova vida. E que vida é essa? Uma vida com Cristo. Porque através da morte de Jesus nós entendemos que se Jesus morreu e Jesus ressuscitou, era para que nós temos vida. Vida na onde? Vida em Jesus Cristo, a qual nós precisamos entender que no passado, no Antigo Testamento, a Páscoa ela significava a libertação da escravidão do Egito. Mas para nós agora, cristãos que servimos a um Deus vivo, a Páscoa ela significa a libertação do pecado, o escape da morte. Nós não morreremos mais. Nós temos, vamos dizer assim, um momento a qual nós precisamos passar nessa terra, mas depois que isso tudo acabar, nós teremos uma eternidade no céu com Cristo. Eu acho interessante isso aqui porque João ele vai descrever tudo isso. João ele descreve de uma maneira a qual nós podemos se maravilhar com as palavras de João, porque João ele estava com Jesus, João ele andava com Jesus. E eu acho interessante que agora nós podemos entender que nós hoje temos um livre acesso com Cristo, através da ressurreição de Cristo. Porque Cristo ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Às vezes nós podemos olhar e dizer: mas será que Deus morreu por aqueles que estão lá fora, por aqueles que estão distantes, por aqueles que hoje não acreditam na palavra de Deus, aqueles que hoje não acreditam que Jesus morreu, que Jesus veio a essa terra? Mas a verdade é uma só. Jesus ele morreu tanto pelos que estão dentro quanto pelos que estão fora. Jesus morreu tanto pelos que são da classe média alta, pelas classe média baixa. Tanto é que Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele vai ensinar por parábola. E o que é isso? É um modo de Jesus simplificar para que a palavra, a mensagem que ele estava trazendo, chegasse ao coração das pessoas menos entendidas. Então Jesus ele procurava sempre uma maneira de alcançar todos os públicos. E através da morte dele, hoje, todos nós temos um livre acesso, todos nós podemos chegar até Cristo. Basta nós nos arrependermos, basta nós renunciarmos a esse fardo, basta nós renunciarmos àquilo que nos pesa em nossas vidas, porque o que pesa em nós não é nosso, é o pecado que está em nós, porque o pecado machuca, o pecado nos leva para baixo, o pecado nos faz sentir um nada, mas através da graça de Jesus Cristo, a graça a qual nós não merecíamos, hoje nós podemos dizer que nós somos livres. Hoje nós podemos dizer que nós somos libertos, libertos de toda culpa, libertos de todo pecado. E se nós, porventura, viermos a pecar, nós temos que saber algo, que nós temos o advogado, ele é fiel para perdoar o nosso pecado, mas nós precisamos nos arrepender, nós precisamos tirar aquele fardo de nós e não voltar a cometer, porque existe o arrependimento momentâneo, a qual você tem medo
do que vai acontecer, mas existe aquele arrependimento na alma, a qual você se arrepende e nunca mais volta a fazer aquilo. Então eu quero deixar isso para cada um de nós, esta noite, domingo de Páscoa. Não é somente um domingo qualquer, é o domingo a qual Jesus, ele ressuscitou. É o tempo a qual Jesus, ele desceu nessa terra, se fez carne como nós, sofreu tudo o que sofreu, para que nós hoje para gerar vida em nós, para que hoje nós tivéssemos vida. E eu acho interessante isso aqui, porque Jesus, ele vai morrer, ele vai ser crucificado, mas ele já sabia tudo o que ele passaria, porque a palavra do Senhor, como eu já disse, vai dizer que o Cordeiro já havia sido crucificado lá em Apocalipse. E eu acho interessante isso, porque Jesus, ele precisava ser morto. Sem a morte de Cristo, nós não seríamos redimidos do nosso pecado. Sem a morte de Cristo, nós jamais teríamos uma nova chance. Sem a morte de Cristo, nós jamais poderíamos estar pregando a palavra dele. Mas porque a graça nos alcançou, é que nós estamos aqui fazendo esse pequeno culto, para você que está nos ouvindo entender que a Páscoa é muito mais do que um simples chocolate, que a Páscoa ela é muito mais do que um simples coelho. Nós vamos entender que a Páscoa é a libertação. É por isso que hoje nós podemos gritar com toda a força da nossa alma: nós somos livres. Nós somos livres da culpa, livres do pecado, porque nós estamos aqui para agradecer o nome do Senhor. Nós estamos nessa terra por um objetivo. Nós precisamos pregar e anunciar essa palavra. Nós precisamos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então o que nós vamos entender, e eu quero terminar aqui dizendo: não se culpe pelo que acontece, se arrependa dos seus pecados, porque Deus, ele veio para nos trazer isso à memória, que hoje nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres. É assim que eu quero deixar isso para os irmãos e agradecer em nome de Jesus. Então eu quero aqui fazer uma oração juntamente com os irmãos, para nós estarmos encerrando esse vídeo. Vamos orar então, irmãos. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai santo, te agradeço, Senhor, por esta palavra, Senhor. Senhor, que jamais, Pai querido, esse fato de nós estarmos aí, Senhor, fazendo vídeo, venha subir o ego em nossos corações, em nossa mente, Pai. Mas que o Senhor venha despertar outros, Pai querido, para estar anunciando a Tua palavra, para estar, Senhor, fazendo, Pai querido, cumprindo o ID do Senhor, Pai. Senhor, que esta palavra, Pai querido, ela venha entrar no coração, Senhor, desse ouvinte, que nos ouviu até aqui, meu Pai, e que a culpa, Senhor, venha ser tirada desse coração, Pai, e que eles venham entender que hoje eles têm um livre acesso, Senhor, contigo, Pai, porque o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, Senhor, e hoje, Pai querido, nós não precisamos, Pai querido, de sangue de animal, hoje nós não precisamos, Pai querido, de cordeiros para ser sacrificado, porque o Senhor, meu Pai, já desceu a essa terra, padeceu, sofreu, Senhor, para gerar vida em nós, Pai, que nós venhamos entender, Senhor, tudo isso, Senhor, e se arrepender dos nossos pecados, Senhor, e voltar, Senhor, ao caminho, Senhor, porque a Tua palavra diz que somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ti, Pai. Senhor, esteja, Pai querido, com cada um, Pai, e se essa palavra, Senhor, não foi o suficiente, Senhor, que o Senhor venha falar melhor no coração de cada ouvinte, Pai, é assim que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém, Jesus.